Olá, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E hoje, um programa, olha, muito gostoso, essa oportunidade que a vida vai nos oferecendo, né, amigo ouvinte? Da gente estar fazendo o programa Sensibilidade Home Office em casa. E aí, olha como é lindo essas oportunidades. Aí consegui fazer um programa Sensibilidade hoje internacional. A gente vai do Brasil até a Espanha, falar com a Tatiana Benítez lá na Espanha, para ela poder contar para a gente, falar dos seus projetos, do que ela está fazendo e de como é que está vivendo esse momento a Espanha. Você vê como aquelas coisas, né? São coisas positivas, diferentes, que a vida nos oferece nesse momento. Tatiana Benítez, seja muito, mas muito bem-vinda. Ai, obrigada por essa oportunidade de estar com você de novo, né, de estar aqui nesse programa maravilhoso e de poder compartilhar um pouco, né, da minha vivência aqui, de como é que a gente está vivendo essa quarentena, né, aqui na Espanha, né, acho que o mundo inteiro, né, está vivendo essa turbulência, esse momento, mas é passageiro, né? Então vamos começar por esse caminho, Tatiana. Como é que está esse momento, o teu olhar? Como é que está esse momento na Espanha da Covid-19, do coronavírus? Como é que está esse momento aí? Bom, eu sempre entendi esse momento como um momento de transição, né? Eu, Tatiana, né? Porque quando veio essa maré, antes de chegar aqui, eu era daquelas que a gente falou assim, vamos já comprar uma máscara, vamos, né, não sei o quê. E tinham 2 casos na Espanha, tinham 2 casos. Eu falei, isso vai chegar aqui, né? Isso vai chegar, tá muito preocupante e tal. E no começo eu me preocupava muito, né? E foi aí que a gente se agarra mais na nossa fé, né? Porque eu falei, é um momento que é muito diferente. E quando começou a se alastrar, e a gente conhece pessoas de outros países também, comecei a ter contato com o pessoal da Itália e não sei o que, começou a conversar com o pessoal do Japão, e o pessoal, toma cuidado, né? Quando chegou aqui, né, já faltava muita coisa no mercado, e quando eles falaram, vamos todo mundo ficar dentro de casa, né? Foi uma correria, né? Só que eu e o pessoal que mora comigo, eu moro com um casal de amigos, a gente já tinha feito compras, né? A gente já tinha feito algumas coisas porque a gente imaginou que em algum momento isso ia acontecer, né? Hoje, graças a Deus, a gente está num desaceleramento, né? Num desconfinamento aqui, né? A gente já passou a partir do pico muito grande do contágio, né? E agora, essa semana, a gente conseguiu entrar numa fase que eles consideraram uma fase 0, depois agora uma fase 1, que já estão abrindo os comércios com todos os cuidados. Antes a gente só podia sair 1 hora por dia, agora, e quando tivesse que sair fora do horário estabelecido por idade, agora a gente já pode sair sem esses horários, né? Então, assim, tudo tinha muita limitação e aqui as pessoas seguiam muito essas limitações porque a gente tem multa. Se sair fora do horário, você é multado, e é uma multa alta, né? Então, as pessoas seguiram muito a regra. Claro, tem gente que, nossa, mas eu vi gente na rua, mas eu vi gente fazendo tal coisa. Mas conheci gente que pagou multa, né? Porque não cumpriu. Quer dizer, vários lados aí na Espanha, mas aí a Espanha saindo já desse momento mais sério, porque teve um momento que, para a imprensa inteira, o mundo inteiro estava todo focado aí na Espanha, né, Tatiana? Sim, aumentou o número de casos muito rápido aqui, porque o número de turistas é muito grande, né? Então, aqui é um foco, né? É um polo, todo mundo vem para cá, né? É um país que não é tão caro, né? Para você fazer um turismo, então muita gente vem para cá. E como esse foco é um foco também muito comercial em Madrid, né? Então foi lá o maior foco de contágio, agora está mais aqui na Catalunha, né? Eu estou em Barcelona. Então ainda tem um número grande, não como antes, né? Mas assim, do número pequeno que existiu, né? Que existe hoje, a maior parte ainda está na Catalunha. Então, algumas partes da Espanha já estão na fase 2, entrando na fase 3. Algumas partes como Madrid e Barcelona, que são, né, mais populosos e tem mais gente de fora também, né? A gente está ainda passos menores, né? Mas está passando, graças a Deus.
E o aprendizado desse momento, hein, Tatiana? Para você, como é que fica esse momento de aprendizado para todos nós? Eu acho que é um momento de reflexão, né? Da gente se interiorizar, né? Foi um momento de muita reflexão para as famílias, né? Eu acho que no geral, porque pessoas que eram distantes tiveram que ficar próximas na mesma casa, né? Distantes que eu digo, né? Trabalha, estuda, nem se vê, de repente a gente está trancado na mesma casa, né? Pessoas que talvez não tivessem um convívio muito bom com a gente no mesmo local, a gente está tendo que se suportar, né? Tá tendo que aprender um com o outro, tá tendo que aprender limites, tá tendo que aprender respeito, né? E a gente está dando valor a muita coisa, né? Dando valor à nossa liberdade. A gente nunca passou por uma situação dessa de repente ter que ficar preso, não poder ter contato. E o contato, a gente não pode ter o contato físico. Aí veio, graças a Deus, a gente tem a tecnologia, que todos esses anos aí andou e trabalhou para o nosso bem, né? A gente consegue ver as pessoas, consegue conversar com elas através de uma tela, né? Mas a gente não consegue mais ter o contato, a gente não consegue ter o abraço, a gente não consegue, né, ter esse afago e aquela coisa de, eu só vejo minha mãe uma vez por mês, as pessoas falam, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu filho, né, tá aquela coisa de, será que isso não foi bom, né, para que as pessoas voltassem a rever valores, né, aquela coisa do valor moral, o que tem importância para mim? Daí você vê, né, trabalhei tanto, trabalho 12 horas por dia e quase não fico com meu filho. E agora, nesse confinamento, eu preciso cuidar do meu filho, ficar com ele, está sendo tão bom. Tem gente que está sofrendo, né? Mas tem gente que está revendo esses valores. E mesmo nesse sofrimento, né, eu acho que o rever valores, essa questão da volta do amor, né, é muito importante. E nesse momento de coronavírus, de pandemia, você tem um livro novo que é Luto. Conta um pouco, porque nesse momento, Tatiana Benites conversando com a gente, da Espanha aqui para o Brasil, nesse momento, Tatiana, quando temos tantos e tantos retornos à pátria espiritual, você vê, no Brasil já estamos chegando, são mais, semana passada eram 20 mil, estão quase chegando em 30 mil mortos no Brasil, quer dizer, são números muito grandes, muito altos, e aí você falando de luto, como é que é esse momento e essa sintonia de você escrever esse livro? Conta pra gente. É engraçado que esse livro eu escrevi o ano passado, né? Eu não escrevi agora, né? Por quê? Porque tinham algumas pessoas, eu passei a trabalhar com terapia, né, aqui, e muitas pessoas estavam passando por momentos muito difíceis e assim, sem conseguir sair do luto. Né? Perdi uma pessoa e não consigo me desprender disso. E tem muita gente que fica muitos meses em volta do sofrimento. Né? Então, eu resolvi escrever sobre isso para conseguir auxiliar algumas pessoas. E, de repente, nesse momento, são tantas pessoas passando por esse momento de luto, e às vezes nem por Covid, né, por outras coisas que também vieram à tona aí, né, depois de tudo isso, que as pessoas esquecem que o luto é uma coisa, é importante a gente passar por esse momento. Tem muita gente que fala, não, tem que ser forte, né? Tem gente que fala, meus sentimentos, não, força, você tem que ser forte. E é um momento em que a gente não precisa ser forte. A gente pode sofrer essa perda, né? A gente pode chorar por uma pessoa que a gente ama, né? Só que, claro, a nossa vida tem que continuar. Né? Uma pessoa se foi, mas a gente tem que continuar. E nós, como espíritas, a gente tem até uma outra visão sobre isso, né? A gente vai chorar, mas a gente sabe que a vida continua, né? E que posso ter uma outra oportunidade depois de saber como está essa pessoa, ou de reencontrar a pessoa. Né? Mas esse livro não é com um enfoque espírita, né? É para todas as pessoas que passam por esse momento de luto, né? Porque é um momento difícil, inclusive para os espíritas. Tem gente que eu já passei por essa situação de, nossa, você é espírita, está chorando que a pessoa morreu? Sim, nós choramos porque as pessoas morrem,
né? Porque é um momento triste, sim, desse desenlace. Eu não vou abraçar essa pessoa de novo quando eu quiser, né? Eu não posso ligar para ela quando eu quiser. Como o Chico falava, né? O telefone é de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Então, eu acho que talvez essa reflexão sobre o luto também sirva muito nesse momento, porque é um momento muito difícil para muitas famílias, né? Você falou quase 30 mil pessoas, né? Não são números, são vidas, né? São pessoas que estão sofrendo. E é nisso que a gente precisa pensar, a gente precisa se apoiar também, né? Com tudo isso. Então, cada um tem a sua história, né, Tati? Cada uma dessas pessoas tem seus amigos, o seu universo. E aí você usou um termo, né, interessante, né, quando você falou, inclusive, dos espíritas. Porque para muitos espíritas vira aquela história. Desencarnou, não, mas eu sou espírita, eu sei que a vida continua, então não. E aí não, você mesmo usou uma palavra, as pessoas têm que viver o luto. E aí a pessoa não vive o luto porque ela é espírita. Como assim? Não tem sentimento, né, Tatiana? A gente está falando de sentimento, né? Nós somos humanos, nós somos espíritos, nós somos humanos, né? E o fato de ser humano significa que nós temos o sentimento de tristeza, nós temos alegria, né? Nós temos uma série de coisas que também sentimos, né? O espírito não é aquele que ele é blindado, né? Eu tenho proteção, todos nós temos, mas quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente fica triste, né? A gente também baixa a vibração. Por mais que eu tenha muita fé, por mais que eu tenha, né, trabalhe no bem, que eu trabalhe numa casa espírita, né? Tem um momento que às vezes a gente não se sente bem, ou que a minha saúde física não está boa. Então, tudo isso faz a gente baixar a nossa vibração, a gente baixa a nossa guarda, né? E nesse momento, nós estamos suscetíveis a tudo isso, né? No momento do luto, né, o espírita também tem esse momento, ele precisa passar por isso. Não é porque a gente sabe, isso está nos livros de Kardec, né? Que a gente sabe que a gente vai ter uma vida após a morte. E isso nos prepara para esse momento. Então, talvez, quando nós formos daqui para lá, né, a gente consiga compreender melhor o que está acontecendo para a gente. Mas não significa que nós não vamos sofrer, né, por causa disso. Porque a gente está deixando pessoas que nós amamos, estamos deixando situações, né, que vivemos com essas pessoas que nós amamos. Né? A gente aprende a se despegar das coisas materiais e tudo mais. Então, talvez nós não soframos pelas coisas materiais que nós vamos deixar, mas pelas pessoas, sim, a gente tem um apego afetivo, né? E isso é normal. E o que você comentou, o livro que foi escrito ano passado, né? E essa sintonia, e esse ano, o quanto ele é importante para tantos. Você vê aí, se nós estamos daqui a pouco quase 30 mil vítimas fatais no mundo inteiro, o quanto é importante. E como é que as pessoas conseguem, fala um pouco mais de, por exemplo, como elas, para terem acesso a esse livro da Tatiana Benítez, do luto. Esse livro foi lançado na plataforma da Amazon, né? No Kindle. Né? Então, ele pode ser comprado no Kindle e também pela plataforma do Google, né? No Google Reads, acho. Você pode ler nas duas plataformas. Né? E você pode comprar o livro físico também na Amazon. Né? Então, você pode pedir para receber ele fisicamente. Então, tem o link, se você puxar por Tatiana Benítez ou por luto, né, você vai achar na Amazon, ou no meu blog, né, tatianabenítez.com.br, você vai achar também todos os dados, todos os meus livros e tudo mais, e tem lá o link já direto para você conseguir comprar o livro. Espero que consiga ajudar de alguma forma. É um livro bem simples, uma linguagem bem simples, né, onde eu fala um pouco sobre esse momento, né? Fala um pouco também sobre como falar com as crianças sobre isso, né? Então, que é um momento complicado para a família, é um momento complicado para muita gente, mas a gente precisa continuar vivendo, né? Então, é um livro bem simples, bem básico, mas assim, com uma esperança de poder dar uma luzinha para alguém ali.
E nesse momento, né, você vê, um ano atrás você tinha imaginando um universo, e nesse momento, como esse universo cresceu com o coronavírus, e o quanto ele é importante, né, que a gente possa estar consolando, né, cada uma dessas pessoas, orientando, ajudando, né, Tatiana? Porque, na verdade, é o que você comentou, né, é um momento de dar muita força, porque senão parece que você quer se distanciar, quando, na verdade, e com nesse momento ainda mais, é mais complicado ainda, né? Porque aqui você viveu isso aí na Espanha também, vendo isso. Aqui você não tem velórios, aí você não tem aquele momento de poder dar um abraço para consolar os familiares. Gente, aí parece que o turbilhão parece ainda maior, né, Tatiana? Essa questão da despedida, né? Tem muita gente que quer se despedir do corpo, né? Eu falo que, para mim, Tatiana, isso não é tão importante, mas para mim é tão importante estar junto com aquelas pessoas que estão ali sofrendo, né? É aquele abraço, é aquela palavra de falar, eu estou aqui se você precisar, né? E nesse momento a gente não tem isso, porque a gente não pode ter o contato, né? Que é o que a nossa maior lição agora é a questão do contato, né? A gente só pode ter contato com pessoas que vivem na nossa casa, né? E tem pessoas que estão sofrendo com isso, pessoas que não têm um relacionamento bom em casa, ou que não sabem lidar com essa situação dentro de casa, com os filhos, não sabem lidar com os maridos ou com os pais. Então, imagina só, né? Deus fez isso de caso muito pensado, eu acho. Porque está aproximando, está trazendo as pessoas para um grande desafio, que é o desafio de conviver em casa. Tanto aqui no Brasil, a gente se percebe muito isso. Quantas vezes as pessoas, no primeiro momento, ficaram todos em casa, hashtag, mas depois começaram a sair, porque, sabe, é a velha história, né? Dentro de casa, que temos um grande desafio de amar ao próximo como a nós mesmos, e aqueles que estão ali do nosso lado, às vezes é mais fácil porque ele está mais distante, e você já consegue fazer abraçou ali na rua, falou alguma coisinha e foi embora. O conviver, né, Tatiana, nos traz essa reflexão nesse momento, e o quanto isso é desafiador, mas é importante para o nosso crescimento, para o crescimento de cada uma das pessoas, né, Tatiana? Lembrando que o nosso maior desafio está sempre dentro do nosso núcleo familiar, né? Sempre dentro da nossa casa, né? Sempre aquele maior aprendizado, né? Tá ali dentro, é o mais próximo, né? Como você disse, é mais fácil eu amar o de fora, é mais fácil eu procurar o de fora do que o de dentro. Mas por que eu vim nessa família com essas pessoas, né? Eu vim para cá porque alguma coisa eu preciso aprender com eles, né? E mais, você falou do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Uma outra coisa que esse isolamento está proporcionando para nós é nós pensarmos os nossos valores e nós passarmos essas coisas da nossa responsabilidade, tudo por nós, antes de ir para fora, né? Então a gente passa a refletir do que eu trabalho, o que eu gosto, o que eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, essas pessoas que estão comigo, essas pessoas com quem eu convivo, eu não gosto de tal coisa, eu estou passando mal por tal coisa. A gente está começando a fazer cursos que eu gostaria, já que eu tenho tempo, eu vou ler o que eu quero, já que eu tenho tempo, já que eu não sou obrigada a ler tal coisa que eu sou obrigado. Então, vou ver a série que eu sempre quis ver, que eu nunca tive tempo, né? Então, eu estou aprendendo coisas para mim, né? E isso está sendo muito bacana também, né? Tem pessoas que estão se dando conta de quanto ela fez coisa que só prejudicou ela mesma. E agora ela está se libertando disso, né? E outras coisas, né? E falando, nossa, eu deixei de fazer tal coisa, eu deixei tal sonho para trás, eu deixei tal coisa, né? E agora, não, agora que eu tenho tempo, eu vou fazer. Agora que eu posso, eu vou por aqui. Então está sendo muito positivo. A gente precisa ver o lado positivo de toda coisa ruim também, né? Quando você fala desse lado positivo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque agora, nesse momento, você tem incentivado, trabalhado muito o teu canal no YouTube, né?
Conta um pouco do que está, para que os amigos que estão nos acompanhando na Rede Boa Nova de Rádio, no programa Sensibilidade, como é que está esse momento para você no canal? Porque no canal do YouTube você tem passado muitas dessas mensagens, como você está passando aqui agora para o amigo ouvinte. Então, as pessoas que quiserem, puderem também te acompanhar, conta um pouco desse seu trabalho agora no YouTube. Então, essa foi uma das descobertas do Covid, do confinamento, né? Por quê? Porque eram coisas que eu sempre tive muita vontade de fazer, de mostrar para o mundo. Eu sou espírita, é isso que eu sou, eu gosto de estudar, eu gosto de passar o que eu sei, eu estudo a parte terapêutica, então eu gosto de passar toda essa ideia para as pessoas e tudo mais. E foram coisas que, assim, foram crescendo. Eu falei, vou fazer um canal no YouTube. Não tem quase ninguém que assiste, não tem problema, eu vou fazer do mesmo jeito. Não importa para mim se tem muita gente assistindo, me importa que se eu conseguir mudar ou plantar uma semente em meia pessoa, tá bom. Não precisa ser nem a pessoa inteira. Se eu plantei a ideia da semente, já está fazendo uma diferença. Né? Então, surgiu essa ideia de falar, bom, eu tenho muitas pessoas próximas a mim que sempre ficam me perguntando muita coisa sobre espiritismo. Né, e falam, e numa semana, um monte de gente começou a me perguntar por que a gente estava passando por isso, o que o Espiritismo explica, por que não sei o que. Né. Aí eu comecei a explicar, eu mandava áudio, fica calmo, tá acontecendo tal coisa, blá, 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 é a regeneração, e não sei o que. Comecei a explicar, né? Mas, para mim, eu tinha que explicar muitas vezes para muitas pessoas ao mesmo tempo. E daí eu falei, eu acho que a gente precisava fazer, e eu fazia sempre muitas vibrações em casa, sozinha, né? Aí eu falei, eu acho que se eu fizer isso com mais gente, pode ser legal. E daí eu falei para alguns amigos, eu falei assim, e se a gente fizer ao vivo, né, uma live, né, tava na moda, fazer uma live fazendo uma vibração pelo planeta e não sei o que, tá tudo, eu vou, tal. E daí eu comecei, né, fazendo no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, né? O que dá muito trabalho, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente vai descobrindo. Primeiro falhou, não consegui gravar, coisa, né? Não consegui gravar, daí um gravou só o áudio, o outro gravou só... Bom, coisas que acontecem na tecnologia quando a gente não sabe usar. E daí eu falei, vou fazer, era para fazer um dia só, e daí eu falei, vamos fazer toda semana, né? E antes de fazer a vibração, agora eu costumei falar sobre algum tema, né? Então eu falei sobre a caridade, falei sobre o luto, falei sobre o amor, sobre coisas que a gente precisa refletir, principalmente nesse momento. Não só nesse momento, a gente precisa refletir sempre sobre tudo isso, mas eu acho que esse é um momento propício para isso, porque a gente conseguiu ter tempo. Tem gente que está trabalhando muito mais, né, em casa, mas a gente conseguiu ter tempo para olhar para a gente. Então eu fiz esse canal que chama Tatiana Benites também, porque não tinha muito, o que eu vou fazer, como é o nome do canal e tal, não tinha pretensão de ser um canal, né? E daí, aí eu falei, vamos lá, vamos fazer o que eu gosto. Aí comecei a colocar meditação, que é uma coisa que eu gosto, que eu consigo trabalhar também, né, para falar essa conexão que a gente tem divina, o que a gente pode ter de bom na gente e tudo mais. E comecei a gravar meditação, gravar essas vibrações, né, gravar algumas coisas que eu gosto de falar sobre terapia e tudo mais. Eu falei, vou começar a colocar no canal. Né? E com isso, aqui na Espanha, o espiritismo não é muito difundido. Né? A gente tem poucos centros, né? Aqui em Barcelona são poucos, e eu comecei a frequentar, consegui achar um centro espírita aqui em Barcelona, que começou o ano passado, né? E foi um pouco antes da quarentena, e a gente está fazendo muita coisa online também, né? Todos os estudos, né? Online. E daí surgiu a oportunidade de, vamos conversar também sobre isso, vamos, né, nos abrir um pouco mais para ver essa parte espiritual, vamos estudar.
né? Então, começamos a estudar o livro dos médiuns e tudo mais, então eu acho que abriu mais essa coisa de falar, agora é a hora de eu também mostrar a minha essência. Essa é a minha essência. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo com mais desenvoltura, sou mais eu, né? Do que quando eu falo de outros assuntos. Então, eu acho que por isso que o canal agora tá começando a ser visto, né? E aí, você, nesse momento ali, tem datas das vibrações? Você já conseguiu tabular uma agenda para o canal? As vibrações têm data, sim, tem horário. Às 18h30 do Brasil, horário de Brasília, né? Todas as segundas-feiras. Então, todas as segundas às 18h30, a gente faz a vibração. E é uma coisa que eu não quero também que seja uma coisa extensa. Então, eu converso no máximo tipo, uns 10 minutinhos, falo uma reflexão, e depois a gente faz uma vibração que é uns 10 minutos, para a gente vibrar pelo planeta mesmo, por todas as pessoas, por todas as coisas, né? Todos os seres, né? Que existem no planeta. Então, a intenção é essa mesmo, é a gente unir forças e fazer uma grande vibração. E agora, para quem está chegando agora, né, a gente falando com a Tatiana Benites, Tatiana, vamos voltar agora um pouco no tempo, porque quantos livros já tem publicados, né? A hora que você está falando dos livros, né? A gente vai, para mim, pessoalmente, eu vou lembrar que tem o Espírito do Banheiro, que foi, para mim, lembrar da Tatiana é lembrar do teu Espírito do Banheiro. Mas quantos livros? Conta um pouco agora, vamos voltar um pouquinho mais para trás e contar um pouco dos trabalhos de livros que você tem publicados, Tatiana. Pela editora Correio Fraterno, né, que foi por onde eu comecei, né? Eu tenho 3 livros, que o primeiro foi Tem Espíritos no Banheiro? É uma pergunta, tem espíritos no banheiro? O segundo é Tem espíritos embaixo da cama? E o terceiro é Tem espíritos no escuro? Né? O Tem Espíritos no Escuro, eu estava aqui já na Espanha, então eu nem teve lançamento realmente do livro, né? Mas o livro foi lançado aí no Brasil, que é o terceiro, né, da série, né, que a gente encerrou uma série de 3 livros aí, que são livros que são voltados para infanto-juvenil, né? O público dele é infanto-juvenil, né? De princípio, né? Porque muitos adultos leem os livros. Porque ele tem uma pegada mais cômica, na verdade, porque a personagem é a Laurinha, que é uma criança que frequenta os centros espíritas e tem muitas dúvidas, muitas curiosidades. A gente sabe que isso tem umas palavras que são diferentes, daí ela confunde as palavras, né? E faz uns trocadilhos, né? Então, esses são os 3 livros. Eu tinha um livro psicografado, né, que é um livro que se chama Lições na Floresta, que o mesmo desenhista que fez a Laurinha, as capas da Laurinha, que é o Hamilton Dertonio, ele fez toda a ilustração do livro, que é um livro todo ilustrado, aí é bem infantil, né? Ele foi psicografado há muitos anos, acho que foi em 2012, 2015, por aí, e a gente conseguiu fazer esse projeto todo ilustrado, né? Como eu já estava aqui, quando esse livro saiu, a gente fez ele também em espanhol e em inglês. Né? E também lancei pela Amazon, chama Lições da Floresta, e são 4 historinhas, né, que eu narrei no meu YouTube também, que tem lá, são 4 historinhas que falam sobre as diferenças, só que são os animaizinhos da floresta, né? E falam sobre as diferenças, sobre as discriminações, né? Então, tem lá uma história, por exemplo, do Tatu, né? Do Tatu Bola, que ele tá chorando na floresta tal, e daí o leão, né, que é o rei da floresta, chega para ele e fala, mas por que você está chorando? Ele fala, porque fecharam a porta da minha casa, né, então tu mora na terra, embaixo da terra. E daí ele falou assim, mas quem fechou a porta da sua casa? Ele falou assim, foi os elefantes, eles passam, eles nem olham para baixo, eles não se interessam por quem é menor que eles não reparam que tem seres diferentes e tudo mais. E daí o leão fala, mas então eles são ruins? Ele falou, não, eles não são ruins, só que eles não reparam na gente, né?
e eles precisam ver que tem outros seres, né? E daí o leão vai lá e ajuda o tatuzinho a abrir a porta da casa dele. Ele fala, mas isso era muito importante para abrir a porta da casa de um tatu. Ele fala, não, mas eu tenho que ser seu exemplo, né? Por isso eu vou te ajudar. Então, assim, são 4 historinhas que falam de como respeito, né? Do respeito, da discriminação e tudo mais, que é um livro super ilustrado, lindo, né? Um projeto mais bonito que eu fiz, assim, por causa do Hamilton, porque o talento é dele, não o meu, né? Então, os créditos são todos dele. E, na verdade, eu não tenho crédito nenhum, porque esse livro é um livro psicografado, né? Eu só fui o meio para que isso acontecesse. E é um projeto muito bonito também. E o importante, e é bacana quando você comenta isso, essa preocupação sua com a criança, com o jovem. Eu queria que você ampliasse isso um pouco para a gente, você vê? E aí, nesse momento, aí falando do luto, quer dizer, que é um outro momento, mas vamos falar um pouquinho do jovem, já que essa pegada que você teve aí com tem espírito no banheiro, tem espírito no escuro, tem espírito embaixo da cama, essas perguntas e mesmo nessa pegada. Fala um pouco desse trabalho, dessa sua preocupação com o jovem, Tatiana. Eu acho que a nossa base é a educação. E tudo começa na base quando a gente é pequeno. Então, a gente precisa ensinar a criança, desde pequena, muitas coisas, né? O respeito pelo próximo e coisas que a gente vê no Evangelho, né? Que são a nossa parte moral. O Evangelho ele só trabalha a parte moral, né? Então, como a gente deve se portar, que a gente deve ser humilde, que a gente deve ser caridoso, que a gente tem que ter respeito com o próximo. Então, isso para mim sempre foi muito forte em mim, de querer trabalhar isso. Então, quando eu comecei a trabalhar no centro espírita, que eu chegava nas crianças e eu via determinadas coisas, eu falava, não, é aqui que eu tenho que começar, porque quando ele chegar no adulto que frequenta o centro ou vai para qualquer outra religião, ele vai conseguir auxiliar o próximo ou ver de uma outra forma, né? Ele vai conseguir ter essa visão, né, diferente das pessoas. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, primeiro porque o contato com criança é uma coisa maravilhosa, né? E é ali que a gente começa a fortalecer a nossa base quando nós somos adultos, né? A minha preocupação de escrever os livros da Laurinha, por exemplo, né? Tem espíritos no banheiro, tem espíritos embaixo da cama, tem espíritos no escuro. Por que essas perguntas? Porque são perguntas que as crianças fazem. Porque são perguntas, até adulto faz. Na verdade, o primeiro livro, que Tem Espíritos no Banheiro, foi uma amiga minha no trabalho que um dia falou, ai, será que tem espírito no meu banheiro? E daí veio a história, né? Por quê? E outras pessoas, né? Eu lembro quando eu ia dar palestra no centro, todo mundo falava, mas tem. Né? E embaixo da cama, quando a gente é pequeno, a gente tem medo debaixo da cama, né? Ai, será que tem monstro embaixo da cama? Será que tem? Ah, não, vai puxar o pé. Porque sempre alguém já falou alguma coisa pra gente ter medo. Então, vai ter um monstro, alguma coisa vai puxar seu pé. Então, a gente apaga a luz e já põe o pé em cima da cama, porque vai que fica o pé debaixo da cama. Né? E escuro. Escuro é uma coisa básica. Né? Tem adulto que tem medo de escuro porque vai ver espírito. Gente, tem espírito de dia também. Por que as pessoas têm medo de noite? Né? Tem espírito em todo lugar. Tem, ó, gente, respondendo. Tem espírito no banheiro? Pode ter. Tem espírito embaixo da cama? Pode ter. Tem espírito no escuro? Tem espírito no escuro, tem espírito no claro, né? Tem espírito em todos os lugares, né? Então, questões, assim, sabe? Muitas dúvidas que às vezes as crianças chegavam. Nos livros da Laurinha tem muitas coisas que as crianças falaram, então muitas histórias ali são reais, né? Com nomes fictícios, mas muitas histórias ali são reais, de palavras erradas, de coisas que eles faziam confusão e tudo mais.
E eu acho que essa preocupação com os jovens, né? Graças a Deus, no Brasil, a gente cresceu muito a questão do movimento jovem espírita, né? Mas aqui fora a gente não vê nada disso. Né? Então, eu acho que a gente precisa dessa base, a gente precisa... E a linguagem que a gente usa para o jovem e que a gente usa para a criança é a linguagem que a gente pode usar para o adulto, né? É essa sempre minha preocupação, assim, porque o adulto pode usar as mesmas histórias, ele pode usar a mesma metáfora. Se ele entender o conceito, é o que vale. Né? Então, Agora, isso eu acho importante. e aí esse tema é importante, né, Tatiana? Porque a gente vê quanto é importante, você mesmo falando, trazendo, e os centros valorizarem isso, né? E é o jovem que é o futuro da doutrina espírita. Então, eu trabalho o quanto é importante trabalhar esse jovem para que ele possa crescer dentro da doutrina. Mas a gente também sabe aquelas histórias, né? O jovem, às vezes, então, ele sai dentro do centro para carregar cadeira, para ir. Veja, tem muita coisa que o jovem pode estar fazendo e crescendo dentro da doutrina espírita, né, Tatiana? Sim, sim, tem muita coisa. O jovem pode colaborar com muitas coisas, com muitos eventos, ele pode colaborar com classes para os menores, né, com os teatros. Eu lembro quando eu escrevi o primeiro livro, que é o Tem Espíritos no Banheiro, um grupo de jovens me contactou para ver se eles podiam fazer uma peça de teatro com o livro. Né? E eu falei, mas é claro, não precisa nem pedir autorização, vocês têm que estudar, tá ótimo, lógico que pode, né? E eles fizeram, um grupo de jovens fizeram, eles escreveram a peça, aí eles, você precisa autorizar, né, que a gente escreva a peça e tudo mais. Eu falei, não, vocês podem fazer da forma de vocês, mesmo assim eles me mandaram tudo, né, e daí eles fizeram uma peça linda, né, da Laurinha, foi maravilhoso, e é uma forma deles estudarem, eles estavam rindo, eles estavam se divertindo, e o legal de tudo isso eles formaram um grupo de amigos, né? E daí não é o amigo que ele encontrou em um lugar impróprio, foi um amigo que ele conheceu no centro, né? Então, foi uma coisa legal, né? E eles são amigos até hoje, né? Então, hoje eles já estão grandes, né? Tenho contato com eles ainda, né? Tenho eles nas redes sociais, muitos deles que fizeram a peça. Eu lembro que eu cheguei lá um dia no ensaio, eu perguntei para a moça que fazia a direção deles, né? Eu falei, quando que eles ensaiam? Acho que era um domingo de manhã, um sábado de manhã, não sei o que. Eu apareci lá. E falei, onde é que der eu vou. Né? E daí eu apareci lá e eles, eu não acredito que você tá aqui. A gente tá com vergonha. Eu falei, não, agora vocês vão ter que ensaiar. E foi super bonitinho, mas assim, é uma coisa tão legal, né? De você ver que é um grupo de jovens que eles vão se unir por uma coisa tão boa e eles vão se divertindo, eles não precisam, porque é uma coisa também que eu falava quando eu dava aula para os pequenos, né? Para evangelização infantil. Você não precisa fazer uma aula. Ele já vai na escola a semana inteira. Ele não quer aula no sábado. Ele não quer aula quando ele chega no centro. No centro ele quer ver outra coisa. Então, faz outras coisas. Faz uma atividade diferente. E eles vão aprendendo com isso. Né? Então, isso é muito legal. Né? Contando histórias ou fazendo atividades diferentes. Né? Que os jovens e as crianças podem ter uma participação muito maior no centro. Eles são o nosso futuro, né? E é o futuro do centro do espiritismo até, né? Que às vezes as pessoas ficam ali, não, mas eu dou um espacinho sim para o jovem para ele fazer uma. Pera, é trazer ele, dependendo dos temas, para dentro do salão, para que ele possa acompanhar as palestras, para que o crescimento todo do jovem nesse momento, porque aí é importante, né? Se de repente aquela, mas e o quanto é importante, né, Tatiana? O jovem, às vezes, se não dá para você querer abrir o espaço no horário principal, é abrir um horário, um momento para que ele também possa fazer palestras, para que ele possa crescer. Então, programe-se ali um horário, aí, sabe, dar o destaque e dar a oportunidade, como você comentou mesmo, desse grupo para fazer o trabalho, para realizar o trabalho, né, Tatiana?
Isso é muito importante. Eles podem fazer revistas, eles podem fazer jornais, eles podem fazer entrevistas, se não entende muito do assunto, entrevistar quem sabe, né? Eles são muito curiosos, então usar essa curiosidade deles para o bem, né? Eles querem trabalhar, eles têm vontade de fazer as coisas. Isso é que é legal. Então, tem que aproveitar tudo isso, né? Tem que aproveitar isso deles. E às vezes eles têm pais que nem seguem totalmente o espiritismo e eles são mais presentes até que os pais, né? Tem muitos casos que são assim, né? A maioria dos casos não, né? São os pais que forçam os filhos a irem para lá. Mas tem muitos casos que eles já ficam tão unidos e tão apaixonados por aquilo ou por aquele grupo, por mais que não seja assim, mas ele não está ali por causa da doutrina, ele está ali por causa do grupo. Que seja, mas ele está ali dentro. E o tempo que ele está ali dentro, eles estão falando da doutrina, eles estão fazendo alguma coisa em prol disso, né? E uma hora eles têm essa valorização, né? Eles vão ver o quanto isso foi bom para eles. Né? Eu falo isso porque eu descobri, eu não nasci em berço espírita, né? Eu descobri o espiritismo, eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, e eu lembro a primeira vez que eu pisei num centro espírita. Porque eu sempre fui uma criança que gostou muito de religião. A minha avó era muito católica, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eles nunca se interessaram muito por religião nem nada, então minha avó queria contar a história de Jesus e não sei o que, e eu adorava aquilo, eu achava o máximo, e não sei o que. E daí eu gostava de coisinha, de livrinho, aí eu comecei a ver coisa de anjos, estudar, aí eu comecei, anjo, que legal, vou rezar pro anjo, e não sei o que. E daí, como eu tinha muito problema de saúde quando eu era pequena, né, minha mãe não sabia mais o que fazer, uma mãe da escola falou para minha mãe assim, eu descobri um lugar que chama Centro Espírita, né? Que tal você levar ela lá, né? Aí a minha mãe falou, ela gosta, né, de ler, gosta de estudar, não sei, né? Daí minha mãe foi e falou assim, eu vou te levar num lugar, né? Daí eu falei, a Patrícia e o Juninho também vão? Ela falou, não, só você. Eu falei, por que só eu, né? Que coisa estranha. Aí minha mãe falou, não, porque acho que você que vai gostar, né? Tá bom. Aí fui, o meu primeiro contato foi no Grupo Irmão X, em São Paulo. É um centro grande, né? E daí cheguei no centro, a primeira coisa que eu vi foi uma livraria, que era pequenininha, mas tinha um monte de livro, aquelas capas que falavam muitas coisas sobre o espiritismo, né? E daí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, você viu isso? Ela, o quê? Eu falei, esses livros. Ela falou, sabia que você ia gostar dos livros. Eu falei, não, você viu o que tem nos livros? Eu não peguei nos livros, eu só vi a capa dos. Eu falei, você viu o que tem nos livros? A minha mãe, o que tem nos livros? Eu falei, resposta. E eu lembro da cara dela falou assim, como assim resposta? Eu falei, é isso que eu queria ler. E daí eu lembro que a gente entrou, a minha mãe falou, tá bom, depois a gente volta aqui, ver se você quer algum. E daí eu lembro que eu fiquei assim meio que maravilhada, né, com aquilo. E eu entrei na palestra, e era um lugar grande, tinha um palco, né, tal. E quando o moço começou a falar, era um evangelho, um dia normal, ele começou a falar e eu fiquei assim, falei, nossa, o que ele está falando, né? Eu não lembro, eu gostaria muito de lembrar o tema da palestra daquele dia, mas eu não lembro. E eu sei que eu olhei para minha mãe assim, eu falei, mãe, você viu o que ele está falando? Ela falou o quê? Eu falei, é tudo que eu queria ouvir. E foi assim que eu não saí mais do centro. A minha mãe começou a frequentar o centro, daí a gente foi para a sala de passe, né? Foi uma coisa à parte, a sala de passe, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Era muita gente também. Não consegui levantar, comecei a chorar no passe, né? Fecharam a porta, deixaram só eu lá. Falaram, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei por que eu estou chorando, né? Aí eles foram me dar um passe, e eles falaram, eu lembro de um médium olhar para o outro assim e falar assim, seja muito bem-vindo, tá aqui é o seu lugar. E eu nunca esqueci disso. E daí eu saí da sala e falei para minha mãe, mãe, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida, né? Ninguém entendeu, minha mãe não entendeu, eu falei, tá bom, né? E
eu nunca mais saí do centro. A minha mãe começou a frequentar o centro depois, começou a fazer a aula, né, no centro, não conseguiu continuar, né, não se identificou, né, com algumas coisas, minha mãe tinha medo, né, também. E eu continuava indo, e eu tinha férias da escola, eu falava que queria ir para o centro, eu ia para o centro, eu nunca deixei de ir. E eu segui por aí, porque eu me identifiquei assim de uma forma que eu falei, gente, é isso. Né? Então, os jovens também podem passar por isso, outras pessoas podem passar por isso, né? A questão de identificação também. Tatiana, está terminando o nosso Sensibilidade de hoje. Gratidão por ter conversado com você, aí direto da Espanha. Gratidão por ter conversado, por ter compartilhado todo esse momento com a gente. Eu deixo esse espaço para os sua despedida e seus momentos aí de momentos finais. Tatiana Benites. Ai, muita gratidão por ter me dado esse espaço, né, da gente conversar, na verdade, sobre o espiritismo, sobre esse momento que nós estamos passando. E, nossa, quero muito agradecer essa oportunidade de estar com você de novo, que é uma das pessoas mais admiráveis que tem aí nesse mundo, que eu adoro, você sabe disso, já te falei. E, bom, quero deixar um convite, então, para você, para todo mundo, que é me seguir no YouTube, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa com isso, né? YouTube Tatiana Benites, gente. Benites com S no final, né? Vocês vão me achar lá, vai estar falando de vibração pelo planeta, que é o que a gente faz. Segunda-feira, às 18h30, a gente faz a vibração pelo planeta. E daí, se tudo der certo, a gente vai fazer entrevistas, vai fazer mais vídeos e topo sugestões. Quem quiser mandar sugestão para mim, pode mandar. Tem o blog, também está com bastante coisa espírita, que é tatianabenites.com.br, né, que tem bastante conteúdo ali, que tem as coisas também sobre o luto, sobre os livros. Bom, quem quiser falar comigo, tem aí os canais abertos, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão por esse momento. Super beijo. Obrigado, Tatiana. Obrigado você que nos acompanhou aqui no Sensibilidade na Rede Boa Nova de Rádio. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Um beijo, Tatiana. Obrigado. Beijo.